A guerra dos royalties do petróleo chega ao Supremo. Parlamentares querem anular a sessão que acelerou a votação do veto da presidente Dilma ao projeto. Uma notícia boa e rara. Obras baratas reduzem drasticamente os acidentes naquela que já foi a rodovia da morte. O novo edital prevê maior participação do governo na construção do trem-bala entre Rio e São Paulo. Na série de reportagens sobre a formação dos médicos brasileiros, um contraponto. As escolas da Grã-Bretanha, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A demora na devolução de passaportes com visto prejudica quem planejou viagem aos Estados Unidos. A polícia apreende um acervo de obras de artes muito suspeito no Rio. Um dia de festa em Pernambuco. Moradores de Exu comemoram o centenário de Luiz Gonzaga. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A gente vai abrir essa edição de hoje do Jornal Nacional com uma notícia excelente. A redução drástica do número de acidentes numa curva perigosíssima de uma estrada que já foi considerada uma das mais perigosas do Brasil. É verdade. O repórter César Galvão mostra como isso foi possível e como milhares de vidas poderiam ser poupadas em outros lugares com a mesma simplicidade. Se você for viajar por essa estrada, se prepare para as curvas. Elas são rápidas e traiçoeiras. Num dia de chuva, um carro foi parar no canteiro central. Depois veio outro, que capotou várias vezes. E já com a pista sinalizada, o terceiro se acidentou, no mesmo lugar. Esta é a Regis Bittencourt, uma das estradas federais mais antigas do país. Na nossa viagem, paramos para ver este carro. Ele saiu da pista e voou para a ribanceira. O motorista morreu na hora. Tudo indica que foi sono. Não tem outra explicação. Durante 3 anos, o número de acidentes cresceu. 6.240 em 2009. Quase 7.000 no ano passado. O número de mortes é assustador. Quase 200 em 2010, mais 150 em 2011. A Regis tem 1.200 curvas. 250 delas são as mais perigosas. Um erro, um descuido, deixa um carro sem direção e põe outros motoristas em perigo. Isso sem contar o abuso da velocidade e das ultrapassagens. Na Serra do Cafezal, o ponto mais crítico de toda a rodovia, sobra imprudência para quem enfrenta congestionamento na pista dupla. Um tipo novo de sinalização faz todos andarem na linha. A contagem regressiva avisa que o motorista deve reduzir a velocidade antes da curva. No meio dela, esses bastões, chamados de balizadores, induzem quem dirige a fazer o traçado correto. Os balizadores são flexíveis. Se forem tocados, voltam à posição original. Eles também refletem a luz dos faróis à noite. A implantação em cada curva custou, em média, R$12.000. É um recurso temporário contra os acidentes, até a duplicação desse trecho, que ainda não foi feita por falta de uma licença ambiental. Não adianta só as obras, tem um trabalho muito grande aí que seria o hábito e a educação do usuário no sentido de usar a rodovia dentro das suas limitações. A curva mais perigosa da Serra do Cafezal foi a primeira a receber os balizadores. Há quase 2 meses não é registrado nenhum tombamento de caminhão. O número de mortes este ano é 0. E para se ter ideia da diferença que isso faz, veja o que nós encontramos logo ali na frente, na próxima curva, onde não existe a sinalização. A velocidade aumentou rápido. A carreta, com mais de 20 toneladas, ficou sem freio e foi parar no barranco. O governo federal lançou hoje pela segunda vez o edital para a construção do trem-bala ligando Rio e São Paulo. A previsão é de que o investimento total seja de 35 bilhões de reais. O primeiro leilão vai ser para a exploração dos serviços e, em 2014, será leiloada a obra para a construção das linhas férreas. A previsão é que o trem-bala comece a funcionar até 2020. Vão ser 11 estações, 7 no estado de São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. O percurso entre as estações de Campo de Marte, na capital paulista, e Barão de Mauá, no Rio, será feito em 1 hora e 39 minutos, a uma velocidade de 350 km por hora. Pelo menos 60% dos assentos do trem terão que ser reservados para a classe econômica. E nessa categoria, o governo vai criar um limite para as tarifas no trecho Rio-São Paulo. Para se ter uma ideia, se o serviço estivesse funcionando hoje, essa passagem custaria, no máximo, R$250.
Pelas estimativas do governo, o trem-bala já no primeiro ano vai atender 8 milhões de passageiros no trecho Rio-São Paulo. Este especialista diz que o projeto é viável. Pessoas que hoje viajam de avião, né, e muitas delas serão transferidas para isso, pessoas que viajam de carro também e que de repente veem vantagem de pegar um sistema rápido para chegar ao centro da cidade, né, de centro a centro. Vai ser a segunda tentativa do governo de leiloar o trem-bala. No ano passado, o leilão foi marcado, mas nenhuma empresa apresentou proposta. Para o presidente da EPL, a empresa de planejamento e logística do governo, desta vez vai ser diferente, porque o governo aumentou a participação dele no projeto e reduziu os riscos para a iniciativa privada. Nós temos pelo menos 5 grupos interessados, nós mudamos a gestão de risco. Nós tínhamos na primeira etapa todo o risco de construção e operação juntos. Agora nós estamos fazendo 2 licitações separadas, então esses riscos estão separados. E isso vai gerar atratividade. Para melhorar a atratividade do projeto, a EPL também está participando com mais capital nessa fase agora. As empresas interessadas devem apresentar as propostas até 13 de agosto do ano que vem. O leilão está marcado para o dia 19 de setembro. Brasileiros que conseguiram obter o visto para viajar para os Estados Unidos agora nas férias têm enfrentado muitos transtornos na hora de receber o passaporte de volta. O repórter César Menezes explica por quê. O horário marcado na senha já tinha passado, mas Selma ainda se agarrava a ela como esperança de viajar. A filha mora nos Estados Unidos e está grávida, precisa da ajuda dela, mas o passaporte está retido desde novembro. Preciso ir porque é caso de saúde, né? Ela está grávida, está de risco, ela está na cama, a gente precisa cuidar e levar tudo na mão. O consulado retém o passaporte de quem pede visto americano por alguns dias, mas os atrasos para devolver o documento em casa começaram depois de uma disputa entre os Correios e a empresa particular DHL, para saber quem tem direito de prestar esse serviço. Enquanto a disputa na justiça não era julgada, o consulado em São Paulo passou um mês sem enviar os passaportes. Nesse período, as reclamações aumentaram. Eu estou tentando entrar em contato com o consulado faz uns 2 meses e meio e nada. A DHL conseguiu na justiça o direito de voltar a fazer a entrega dos passaportes. Mas como são milhares de documentos que precisam ser devolvidos ao mesmo tempo, o consulado americano decidiu também devolver os passaportes diretamente a quem pediu visto em postos como este. Mas os problemas não terminaram. As pessoas que agendaram hora para buscar os passaportes e as que chegaram cedo para pegar uma senha vão ter que esperar mais um pouco. Uma outra fila está sendo organizada aqui atrás. São 3h30 da tarde e os responsáveis por este centro de atendimento estão pegando os nomes de quem tem viagem marcada para hoje, para ver se consegue encontrar os passaportes. Samir deveria ter viajado na sexta-feira passada. Ele ia trabalhar em Orlando, nos Estados Unidos. Sem o passaporte, teve que remarcar a passagem 3 vezes, mas o empregador só esperaria até amanhã. O documento dele não foi encontrado e, de novo, ele perdeu a viagem. Fora o gasto, gente, é todo um sonho que a gente constrói. Eu saí de 2 trabalhos, eu estou desempregado, eu saí de 2 empregos para poder viajar. E perdeu o trabalho? Perdi tudo, estou sem nada agora. Os Correios afirmaram que vão recorrer da decisão judicial para voltar a entregar os documentos. A DHL declarou que faz a distribuição assim que recebe os passaportes do consulado. E o consulado americano em São Paulo não comentou os atrasos, nem informou quantos documentos estão retidos. O Itamaraty convidou representantes da embaixada americana para darem explicações. Chuva, muita chuva, é o que a meteorologia prevê para o sudeste do Brasil nos próximos dias. Esse mapa mostra a previsão até domingo. São muitas áreas em azul e rosa, o que significa grandes volumes de água, principalmente em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E não se descarta a possibilidade de granizo, porque está muito quente. 2 coisas comuns nessa época que antecede o verão explicam essa chuvarada. Uma é o canal que leva a umidade da Amazônia para o sudeste. Ele vai se intensificar a partir de amanhã, formando uma faixa de nuvens muito carregadas. A outra é uma área de baixa pressão que vai se formar no oceano. Ela deve aumentar a instabilidade na região e causar ventania. Pode ter temporais ainda no centro-oeste, na maior parte do norte e do sul. No nordeste chove do oeste da Bahia ao Maranhão. O ar seco ganha força no Rio Grande do Sul e limpa o tempo. A sexta-feira também será de sol do norte do Espírito Santo ao Ceará, em parte do Pará e do Amapá. Vai continuar quente, com máxima de 32 graus em Palmas e 39 em Teresina.
No fim de semana, o tempo quase não muda em Brasília e em Belém, onde a previsão é de novos temporais. Salvador terá mais sol e calor. Em Vitória, o tempo só abre no domingo. Daqui a pouco, o ensino de medicina no país que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E a descoberta de um acervo de obras de arte muito suspeito no Rio. O Jornal Nacional está apresentando nessa semana uma série de reportagens sobre a formação dos médicos aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos ver como é que é o ensino de medicina na Grã-Bretanha. É um país que tem um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo. O laboratório é a sala de aula. Nenhum aluno se forma em medicina na Grã-Bretanha sem fazer muita pesquisa. Por isso, todas as universidades do país investem pesado em tecnologia de ponta. O professor Jérôme Bren, do Laboratório de Psiquiatria da Universidade King's College, explica que faculdades e hospitais trabalham integrados aqui. E o aluno pesquisa e pratica desde o primeiro dia de aula. Assim, segundo ele, quando o estudante termina o curso, é mais do que um simples médico. É um jovem cientista. E o mais importante, já está empregado. Todos os médicos neste país, quando deixam a universidade, trabalham para o NHS, sigla inglesa que define o Sistema Nacional Hospitalar, o equivalente ao nosso SUS. Só que o NHS é considerado o melhor sistema de saúde pública do mundo. Permite que os profissionais continuem estudando, se aprimorando, paga bem e, o mais importante, é o mesmo salário para quem trabalha aqui na capital, Londres, numa cidade de porte médio ou num pequeno município isolado. Assim, há bons médicos espalhados por todo o país. No NHS, os salários começam na faixa equivalente a R$15 mil por mês. No topo da carreira, por volta dos 40 anos de idade, o médico chega a ganhar R$40 mil mensais. Com salários equiparados, muitos até preferem ir para o interior, onde o custo de vida é mais baixo e dá para fazer mais economia. Para mim, não faz nenhuma diferença trabalhar na capital ou no interior, diz o estudante. Longe dos grandes centros pode ser desafiador, uma boa oportunidade para desenvolver algo novo. Professores e estudantes destacam outra característica decisiva do ensino na Grã-Bretanha. Aqui só existem 31 faculdades de medicina para uma população de 60 milhões de habitantes. Qualidade não tem nada a ver com quantidade, garante o professor Bren. Segundo ele, o importante é ter bons e não muitos profissionais, nem sempre à altura do que o cargo exige. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Grã-Bretanha tem quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes. E praticamente não há filas nos postos e nem nos hospitais. Ainda segundo a OMS, enquanto no Brasil apenas 44% dos gastos com a saúde são bancados pelos cofres públicos, na Grã-Bretanha o governo chega a cobrir 83% das despesas médicas e hospitalares. São poucos os profissionais que arriscam trocar o garantido NHS pelo cada vez mais competitivo sistema privado. Em Londres, os médicos particulares têm endereço nobre, Harley Street. Nessa rua de 2 quilômetros, com clínicas dos dois lados, encontramos o Dr. Milton Maltz. Há 33 anos, recém-formado, ele saiu do Rio Grande do Sul para se especializar em cardiologia numa das melhores universidades de Londres. Graças às notas, foi convidado a ficar. Depois de 20 anos trabalhando para o NHS, arriscou-se na medicina privada. Mas nem por isso tem vida fácil. Eu tenho que fazer 50 horas por ano de estudos, eu tenho que ir para aulas, eu sou testado todos os anos pela comunidade médica aqui de Londres. Você até tem que pegar referência do banco que você tem conta. Um sistema de saúde onde todo médico faz questão de trabalhar e que serve de exemplo para o mundo. Honesto, eficiente, sobretudo, saudável.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou hoje uma avaliação da qualidade dos planos de saúde. As notas variam de 0 a 1 e são referentes ao ano passado. 158 operadoras obtiveram a classificação mais alta, 38 ficaram com a pior avaliação. Houve uma melhora aí em relação a 2008, quando 358 empresas tinham ficado com as notas mais baixas. Lembrando que na página do Jornal Nacional na internet você encontra a lista com as notas de todas as operadoras. O governo da Venezuela reconheceu hoje que o presidente Hugo Chávez sofreu um sangramento durante a cirurgia da última terça-feira. Ele tem um câncer na região pélvica. Segundo o ministro da Informação, Ernesto Villegas, foi necessária uma intervenção para conter a hemorragia. Mas o ministro afirmou que Chávez se recupera bem da operação num hospital de Cuba. Na capital da Venezuela, simpatizantes fazem orações pela saúde do presidente. A Polícia Federal começou hoje a realizar voos especiais para trazer de volta ao país brasileiros condenados em Portugal. Segundo o último levantamento oficial, há 2.682 brasileiros presos no exterior. Em Portugal, são 284. Quando há acordo internacional entre os países, como no caso de Portugal, os presos condenados têm direito a cumprir a pena no Brasil. O problema é que a transferência sempre foi feita de 1 a 1, o que leva tempo e é mais caro. Agora, pela primeira vez, a Polícia Federal decidiu fazer uma transferência coletiva internacional de presos. O jato veio à Europa para levar um grupo de condenados. O adido federal em Portugal, que comanda a operação, mostra a ficha dos criminosos, que serão transferidos. São 14 condenados, a grande maioria por tráfico de drogas. Todos eles pediram para serem transferidos para presídios no Brasil, para ficarem mais perto das famílias. A Polícia Federal decidiu periciar cerca de 1.000 obras de arte encontradas no apartamento de um suposto colecionador no Rio de Janeiro. As peças estavam dentro de um apartamento neste prédio, onde mora o oficial de justiça aposentado Juarez Padilha, que afirma ser colecionador de arte. Ele botou à venda uma das supostas relíquias, um quadro do século XVI, do pintor barroco Peter Paul Rubens. Os agentes da Polícia Federal desconfiaram do anúncio e foram à casa do vendedor, se passando por representantes de um colecionador interessado na obra. Na negociação, Juarez Padilha aceitou reduzir o valor do quadro de 100 milhões de dólares para 10 milhões. O desconto generoso reforçou a suspeita dos investigadores. Eu deixei muito clara a minha intenção de fazer uma transação clandestina. E ele, de pronto, ficou animado. Todos esses indícios nos levam a crer que, de fato, eram obras falsificadas. Além do quadro, a polícia apreendeu um cartão postal atribuído a Pierre Auguste Renoir, pintor francês, mestre do impressionismo, e 2 violinos que, segundo Juarez Padilha, são da marca Stradivarius, a mais famosa do mundo. Também foram encontrados moldes dos instrumentos, o que para o delegado reforça a hipótese de que as peças sejam falsas. Hoje, Juarez Padilha não quis gravar entrevista. Ao jornal o Globo, ele disse que os violinos são verdadeiros e afirmou que tem um recibo de compra do quadro posto à venda. A polícia investiga se o documento é falso. É impossível você ter um quadro autêntico do Rubens hoje. São quadros de reis, rainhas, e hoje estão todos em museus. Se forem comprovadas as falsificações, Juarez Padilha poderá ser indiciado por receptação e estelionato. Daqui a pouco, o acordo para controlar a saúde financeira dos bancos europeus. E a guerra dos royalties do petróleo chega ao Supremo Tribunal Federal. Os países que fazem parte da moeda única da Europa fecharam um acordo hoje para uma supervisão conjunta dos bancos no continente. Os líderes europeus reunidos em Bruxelas comemoraram a decisão. Em vez de cada país supervisionar os seus bancos, a responsabilidade de monitorar a saúde financeira e também de socorrer os mais endividados passa para o Banco Central Europeu. Os depósitos nesses bancos também passam a ser garantidos pela União Europeia. O acordo vai entrar em vigor em 2014. Na reunião também foi aprovada a liberação de mais uma parcela de 49 bilhões de euros do pacote de ajuda à Grécia. Estados produtores de petróleo levaram a guerra dos royalties para a justiça. A decisão foi tomada depois que o Congresso Nacional apressou a mobilização para derrubar o veto da presidente Dilma a uma mudança de regra que os prejudicaria. Hoje, a presidente disse que já fez a parte dela.
Parlamentares da bancada do Rio de Janeiro recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Querem impedir a votação dos vetos da presidente Dilma, prevista para a semana que vem. Alegam que a aprovação do regime de urgência ontem desrespeitou o regimento e a Constituição. Não existe nenhuma previsão no regimento comum do Congresso de urgência para votação de veto. Essa foi uma invenção que foi feita ontem aqui na Casa para burlar a Constituição e atender ao interesse de uma maioria eventual. Para os estados não produtores, a aprovação da urgência na votação, por ampla maioria, tem de ser respeitada. Eu acredito na ineficácia desse mandato de segurança, porque foi cumprido na Câmara e no Senado e no Congresso Nacional todas as exigências com base no regimento interno. Os estados não produtores querem derrubar o veto e manter o texto que foi aprovado pelo Congresso. Assim, começariam a receber já no ano que vem a receita extra de royalties do petróleo. A nova divisão tinha sido aprovada para os contratos em vigor e foi isso que a presidente Dilma vetou. Com o veto, os estados e municípios produtores continuariam recebendo uma fatia maior das compensações pagas pelas empresas que exploram o petróleo. Este ano, o Rio de Janeiro recebeu mais de 10 bilhões de reais em royalties e participações especiais. Os governadores do Rio e do Espírito Santo se preparam para brigar na justiça caso o veto seja derrubado. Essa parte da lei que a presidenta vetou, que é exatamente a invasão de contratos já realizados, se houver uma derrubada do veto no Congresso Nacional, nós entraremos imediatamente, já está pronta a ação, no Supremo Tribunal Federal, porque isso é de uma violação da Constituição muito grande. Em viagem ao exterior, a presidente Dilma disse que já fez a parte dela. Já fiz todos os pleitos, o maior é vetar. Eu não tenho mais o que fazer, não tem nenhum gesto meu mais forte do que o veto. O resto seria impossível. Eu não vou impedir que ninguém vote de acordo com a sua consciência. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi internado ontem à noite com suspeita de pneumonia. Por isso, o tribunal adiou mais uma vez a sessão que vai decidir se 3 deputados condenados no processo do Mensalão perderão o mandato automaticamente ou se a palavra final caberá à Câmara. O julgamento está empatado e só falta o voto de Celso de Mello. Depois de 22 anos, José Sarney voltou hoje a ocupar a presidência da República. O presidente do Senado é o 4º na linha de sucessão e assumiu o cargo porque a presidente Dilma Rousseff, o vice Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, estão fora do país. No Palácio do Planalto, Sarney cumpriu uma agenda de reuniões. A presidente Dilma volta ao Brasil no domingo. Veja a seguir, dia de festa em Pernambuco. Moradores de Exu comemoram o centenário de Luiz Gonzaga. A cultura brasileira tem um motivo justo e nobre para comemorar esse 13 de dezembro de 2012. O rei do Baião, Luiz Gonzaga, teria completado hoje 100 anos de idade. No sertão pernambucano, os repórteres Francisco José e André Bezerra foram acompanhar os festejos na cidade natal dele. A cidade de Exu, a 700 quilômetros do Recife, tem 15 mil habitantes. Mas há uma previsão de que 45 mil pessoas vão participar dos 5 dias de festas do centenário. O comércio está aquecido com a venda de artigos que lembram o Gonzagão. Há 100 anos, nascia nesta vila do Araripe, no sertão de Pernambuco, o menino pobre Luiz Gonzaga do Nascimento, que se tornou um símbolo da música popular brasileira, o rei do Baião. Hoje estamos reunidos. Muita gente veio de longe para os 100 anos de Gonzagão. Homenageando Luiz Gonzaga, nosso querido rei do Baião. Meu pai gostava das músicas dele, meu esposo também gostava demais das músicas dele e eu também gosto muito. O jovem Gonzaga, do filme De Pai para Filho, veio agradecer pela chance de ter interpretado no cinema o seu maior ídolo. Eu tenho um episódio marcante aqui em Exu,
porque na hora que eu pisei no mausoléu, que eu entrei, que eu fiz o sinal da cruz, o telefone tocou dizendo que eu era um dos escolhidos para o filme. A comunidade fez o bolo de coco com mais de 100 quilos. Foi feito pela comunidade, doado pela comunidade e confeccionado pela comunidade. Na abertura das comemorações do centenário em Exu, a Orquestra Sinfônica de Teresina, com o cantor João Cláudio Moreno, que tem a voz mais parecida com a de Luiz Gonzaga. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Então vamos ver como é que está a festa agora. Chico José fala ao vivo de lá. Boa noite para você, Chico. Boa noite, Patrícia. A festa aqui demora um pouco para começar, porque nós não temos horário de verão. Mas Dominguinhos já está no palco. Ele é o sucessor de Luiz Gonzaga, pela afinidade que tinha com o Rei do Baião, pela convivência e também pelas suas músicas. E ele está com o neto de Gonzagão, filho de Gonzaguinha, Daniel Gonzaga. É um fato inédito. Os dois se apresentam ao vivo no show pela primeira vez. E logo depois nós vamos ter também ainda esta noite Joquinha, sobrinho de Gonzaga, que também vai se apresentar. Mas a grande atração da noite é Gilberto Gil, que vem render a sua homenagem a Gonzagão. William Bonner. Obrigado, Francisco José. Aproveite aí a festa, né? Boa festa para você, Chico. Tem boas atrações por lá. Muitas. Boa noite para você. O Jornal Nacional está terminando aqui e você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Subúrbia. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.